Saudações, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso lar, realizando mais esse culto, né? Lembrando que nas quartas-feiras estamos realizando um culto em Cubati e também no domingo de manhã estivemos em Cubati, onde estamos aí com a equipe, né, realizando o culto online. E em São Vicente de Seridó já voltamos com os cultos presenciais, onde temos aí a permissão, né, de abrirmos a igreja com 30% da capacidade. Temos aí a companhia de um grilo. Vocês estão escutando aí um grilo então? Não estranhe aí o som, não é sanfona, é um grilo. Escutaram aí? Pronto, olha aí. O grilo, até o grilo hoje vai participar conosco do culto, né? E você também pode participar conosco. Vamos continuar, né? E vamos dar graças a Deus por mais esse dia que Ele nos concede, por tudo que conseguimos assim realizar hoje, graças a Deus. Então vamos a Deus em oração. Pai eterno, te louvamos, te agradecemos por esse momento e pedimos ao Pai a direção deste culto. Possamos, ó Deus, realizar um culto do teu agrado. Possamos assim, ó Pai, a tua palavra possa ter livre curso em nossas vidas. Possamos aprender com ela e ao mesmo tempo, também, ó Deus, te peço em especial por cada um daqueles que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, que o Senhor possa falar ao coração de cada um desses. Te pedimos, ó Pai, tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Despertai-vos. 550? Amém. E no 550, despertai-vos.
amados irmãos, está conosco neste culto de hoje à noite a irmã Nilda Arcanjo, está no Rio de Janeiro. A irmã Nilda Arcanjo já esteve conosco em Cubati, já congregou conosco, nossa igreja, se mudou para o Rio, está ali com a família. E queremos assim mandar um abraço especial para Miguelzinho. Miguel, nosso forte abraço. Eu creio que o Miguel já está um rapazinho, né? Pelos anos que já se passam. Então, que Deus abençoe grandemente a Miguel, a irmã Nilda, a toda a sua família. Deus abençoe grandemente. José Reginaldo, tu lembra dele, onde? José Reginaldo, lá na Batista Fundamentalista, Campina Grande. Filho de Arnaldo. Filho de Arnaldo. Então está conosco também. Fausto Raquel também está conosco. Cida também. A paz do Senhor. Vitória Micael também está conosco. Marcos Paulo França também, lá em Rondônia. Então temos aí alguns irmãos acompanhando conosco. E vamos seguindo em frente, né? Vamos louvar mais um hino. Queria pedir ao irmão Benedito que escolhesse aí. Os irmãos conhecem o 414? 414. Acordai? Acordai, sim, né, cara? Acordai. Acordai. Esse sim. Acordai, esse mesmo, né? Eu creio que seja. Acordai e despertai, né? O coro. Então, deixa eu pegar assim. É isso mesmo. Vamos para aquele bom país, onde o crente sem Cristo tem o fim, nos salvará.
participando do culto. Ouvindo o barulho da sanfona. Não é? É. Pois bem, hoje temos a companhia especial do Grilo. Esse é o culto que temos um Grilo acompanhando, mas também temos bastante irmãos. Nilda Arcanjo, pastor, a irmã Ione, vocês foram uma bênção em minha vida. Amém, irmão. Na verdade, estamos aqui para servir e a irmã tem sido um exemplo também em todas as lutas que a irmã tem passado e sempre tem se mantido fiel no Senhor. Só temos a agradecer a Deus pela vida da irmã Nilda Arcanjo e também a sua família. Que Deus abençoe grandemente a irmã, que lhe dê sabedoria a criar, né, Miguelzinho, o nosso irmãozinho Miguelzinho, era conhecido aqui entre o nosso meio. Como ele já está grande, eu creio que não seja mais Miguelzinho, né? Miguelzão. Pois bem, então vai nosso abraço a Miguel, a todos. Também temos aí Jordânia Gonçalves, participando conosco. Vamos adiante, na Incubati também temos mais irmãos. José Reginaldo continua conosco, Fausto também. E vamos seguindo, vamos continuar louvando. 377. 377? Vamos seguir em frente. Pude perceber que os louvores, sempre falando da esperança, né? Então temos aí, trabalhando essa noite, sobre esperança, em meio a todas as lutas, em meio a todas as batalhas que nós estamos enfrentando. Muitos colocam esperança em coisas materiais, outros colocam esperança em governos, outros colocam esperança em objetos e por aí vai. Mas colocamos nossa esperança, focamos nossa esperança em Cristo Jesus, que um dia vai nos tirar daqui e nos levar para um céu de glória. Enquanto Ele não vem, possamos alimentar nossas vidas na Sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com essa esperança do seu retorno, não aqui na terra, não Ele pisando aqui na terra, mas nas nuvens, onde Ele vai nos arrebatar e nos tirar daqui, para que depois, com 7 anos, aí sim, virá com grande poder e glória, a sua terceira vinda,
no qual ele virá prestar conta, o mundo vai prestar conta de tudo que tem feito sobre a terra. E vai acontecer o Armagedon, né? Temos aí um cenário escatológico aí, podemos entender que Cristo está prestes a vir, não sabemos dia e hora, mas ele virá, e nós precisamos alimentar a nossa esperança nesse ponto. Bem? 489. 489. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir. Mas sei que notando seu rosto verei, será grande glória para mim, amém. Será grande glória para mim, amém. Será grande glória para mim, amém. Mas eu sei que notando seu rosto verei, será grande glória para mim, amém. Voltando dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que falar de Jesus o meu rei será sinfonia para mim, amém. Será sinfonia para mim, amém. Será sinfonia para mim, amém. Mas eu sei que falar de Jesus o meu rei será sinfonia para mim, amém. Não sei que morada Jesus vai me dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que bem-vindo eu hei de escutar. Só isso será seu caminho, amém. Só isso será seu caminho, amém. Só isso será seu caminho, amém. Mas eu sei que o bem-vindo eu hei de escutar. Só isso será seu caminho, amém. Amém. Sabemos que Cristo virá. Mais. E precisamos, vamos sim, vamos. 324. Vamos nos alimentar com belos louvores, hinos do cantor cristão, onde fala justamente dentro da mensagem, dentro do tema, onde iremos trabalhar esta noite, sobre esperança. Qual o número? 324. 324. Daqui a pouco para. Seguro e bem. Seguro estou no reino que mordoa, sempre atado pela fé em Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará mais me abrir.
seguida voltamos assim com os louvores. Amém? E o grilo continua cantando. Certo. O grilo hoje está animado, viu? Vou pedir de início ao irmão Benedito que possa ler Tito, capítulo 1, verso 2, o texto que o irmão sugeriu logo no início. E em seguida vamos assim meditar um pouco também sobre Romanos. Quando analisamos, na verdade, irmãos, todo o texto da palavra de Deus sobre esperança, né? Podemos entender que desde o princípio da criação, Deus já deixou tudo pronto, tudo pré-estabelecido e de uma forma pela qual o homem não tem como ter desculpas diante de Deus. Então o mundo, ele cambaleia como um ébrio, sabemos que o mundo vai de mal a pior e a tendência é essa. Mas para nós que cremos em Cristo, a nossa esperança está na promessa de Jesus, que Ele iria voltar para nos resgatar, nos tirar daqui. Enquanto Ele não volta, né, possamos assim nos alimentar com a Sua palavra e relembrar aquilo que Cristo disse, que o Senhor Jesus assim falou. Então, irmão Benedito. A palavra de Deus nos diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém. Então vamos meditar um pouco nesse versículo. Ele prometeu uma vida eterna, correto? Ele prometeu uma vida eterna. Agora, prometeu uma vida eterna, você pode questionar, mas nós morremos, não é? Nós morremos. Então, se nós morremos, não é eterno. Mas temos que entender que na criação, Deus criou, fez tudo perfeito no seu devido tempo. E colocou tudo no seu devido lugar. E Deus deu ordem ao homem, né? E colocou uma barreira de separação. Deus não fez o homem como uma máquina, que precisa ser governado, que precisa ser manipulado. Deus fez o homem livre, e o homem sendo livre, Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Podemos entender que tudo que Deus fez lá no Gênesis, você percebe que tudo que Deus fez, viu que era bom. Então vamos partir nesse ponto, nesse período, nessa dispensação da criação à queda do homem. Nesse período de tempo, o homem, sim, vida eterna, não morre. Agora, quando partimos da queda do homem até o presente momento, passamos já algumas dispensações de tempos, né? Então podemos entender que o homem tem morrido, tem a idade de um chega a 70, outro chega a 50, outro chega a 100. No Velho Testamento, antes do dilúvio, centenas de anos o homem tinha, e aí o homem foi morrendo aos poucos. Mas precisamos entender que quando houve a queda do homem lá no Éden, todos morreram espiritualmente. É um ponto importante, né? Espiritualmente, todos morreram. Agora, há uma forma pela qual nós podemos ressuscitar em Cristo, né? Quando Cristo morreu, deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, quem está em Cristo, quem aceita, quem recebe a Cristo, ele passa a ter vida eterna. Aí você pode pensar, mas a gente não está morrendo na prestação? E de fato estamos sim. Esse corpo aqui ele vai ser desfeito. Esse corpo aqui vai para a sepultura. Só tem uma forma pela qual esse corpo nosso não chega à sepultura. É se acontecer o arrebatamento agora. Se acontecer o arrebatamento agora, a Bíblia diz que seremos levados às nuvens e seremos transformados, e o nosso corpo corruptível se revestirá do corpo incorruptível, o que é terreno do eterno. Todavia, precisamos entender que nós temos vida eterna em Cristo. Né? Temos vida eterna em Cristo. Então, o verso 2, essa é a nossa esperança maior. Saber que temos vida eterna em Cristo. E a palavra de Deus também nos diz, estas coisas vos escrevi a vós os que creste, para que saibas que tendes a vida eterna e para que creia no nome do Filho de Deus. Então, a palavra de Deus é recheada de textos
mostrando onde podemos sim alimentar nossas vidas nessa esperança, sabendo que Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Nós não podemos nos assegurar num sistema de coisas que o mundo oferece. Tudo que o mundo tem hoje, governos, a evolução, a tecnologia, enfim, o que você pode imaginar que temos hoje, o que os nossos olhos possam ver, tudo aqui perece, tudo aqui fica, tudo aqui se acaba. Agora, podemos entender que as promessas do Senhor são eternas. E Ele prometeu antes da fundação do mundo. Deixa bem claro aqui, né? Antes da fundação do mundo, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Antes do homem ser gerado, Deus já preparou. Deus já deu a vida eterna ao homem. Nós precisamos entender que essa vida eterna, ela está em Cristo. Essa vida eterna é em Cristo. Não podemos pensar ou fazer uma análise dessa esperança baseada no que vemos, no que podemos presenciar no dia a dia. Então, que possamos alimentar nossas mentes com essa esperança da vida eterna em Cristo. Então, podemos entender que a palavra de Deus nos mostra essa esperança. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Romanos 5, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Roma. Do verso 1 ao 5, vamos ler todo Romanos capítulo 5, do verso 1 a 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então possamos entender isso. Nós não estamos aqui nos orgulhando ou querendo ser melhor do que ninguém, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Agora podemos entender algo importante. Por que na hora da crucificação, um malfeitor, um bandido que matava para roubar, foi salvo e o outro não foi salvo? Um passou a ter vida eterna e o outro pereceu no inferno, eternidade no inferno. Então vamos pensar por que um foi salvo e o outro não. Um foi salvo porque reconheceu que era pecador. E por reconhecer que é pecador, ele diz, esse homem é inocente, mas nós estamos aqui, os nossos feitos fez por merecer a crucificação. E todo o que fosse pego matando para roubar, o que roubasse, era levado a um local chamado Gólgota, onde era crucificado. Era a lei romana. E essa lei romana matava aqueles. Então, os dois malfeitores foram para ser crucificados junto com Cristo. Um malfeitor e o outro. E um foi salvo e o outro não. A esperança veio para aquele malfeitor a partir do momento em que ele entendeu que ele era culpado, que ele estava separado e que ele merecia aquela crucificação e merecia a condenação. Aí, no momento que ele confessa a Jesus, nós estamos aqui, porque nossos feitos fez por merecer, mas olhou para Jesus e viu que Jesus foi crucificado e ele não cometeu pecado algum para estar naquela cruz, mas levou o meu pecado e o seu pecado. Ninguém matou Jesus, mas ele deu a sua vida por nós. Então, nessa base do Evangelho, onde Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho amado, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho. Então, no momento que você crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, você passa a ter vida eterna. Você passa a ter esse presente dado por Deus, por intermédio da pessoa bendita, Jesus Cristo.
Então podemos entender que pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Graça, lá em Efésios 2,8, de graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é a sua prática religiosa, não é a religião, não é a igreja, não é as práticas que levam o homem à salvação e a ter essa esperança da vida eterna, a estar convicto, sabendo que Cristo, de fato, virá nos tirar daqui. Essa esperança ela é gerada a partir do momento que o homem se esvazia de si só, reconhece o estado pecaminoso, e aí reconhece Deus como único e todo suficiente, Criador dos céus e da terra, e que enviou Jesus ao mundo para salvar o pecador. Nesse momento, aí você compreende que há uma grande diferença entre os que creem, os que têm esperança da vida eterna, e os que não têm. Uma pessoa que não crê na palavra de Deus, ele fica desesperado, no atual momento, no atual cenário que o mundo se encontra. Mas quando temos essa esperança firmada em Cristo, nós nos alimentamos, nós nos alegramos e esperamos só em Cristo. E a palavra de Deus é recheada de textos mostrando que se esperamos em outras coisas, não tem fundamento. Mas precisamos sim de confiar plenamente só na pessoa de Cristo. Então aqui no verso 3, e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Veja que há uma sequência quando olhamos para o cenário mundial, quando olhamos para a situação que o mundo se encontra. Podemos entender que a tribulação, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Essas tribulações, você analisa pelo lado histórico, Paulo passou por várias tribulações. Era de um lado o Império Romano perseguindo e matando os cristãos, do outro lado o judaísmo contra Jesus Cristo, Jesus sendo judeu, e os judeus, grande parte, contra Jesus. E aí, o Evangelho sendo anunciado, havia uma grande tribulação naquele momento. Como hoje, também, no sentido escatológico, podemos entender que há uma grande tribulação no mundo, com essa pandemia, com tudo que está acontecendo no mundo, e tende a aumentar as proporções dessas tribulações. Então, possamos entender que as tribulações produzem a paciência. Queira ou não queira, se você não quer ser paciente da forma, através do ensino, você aprende a ser paciente nem que não queira. Não é verdade? Você acaba sendo paciente nem que não queira. Quantos estão dentro de casas, presos, e alguns já estão desesperados, alguns já estão batendo perna, outros estão se rebelando, mas enfim, não resolve, só piora a situação. Mas a tribulação produz justamente a paciência, e a paciência a experiência. Veja que é uma sequência. Então começamos a adquirir experiência com todo o cenário. Aí começamos a refletir o que era a igreja antes da pandemia, o que era o cristianismo antes da pandemia e o que é o cristianismo agora. Opa, alguma lição vai deixar. Quem usa a consciência vai ter aí um cenário, você vai examinar no todo, e isso vai tirar uma experiência. Para mim está tirando muita experiência. Então, para você, eu creio que também vai tirar uma experiência no meio de tudo isso. E a experiência, a esperança. E a paciência, a experiência. A experiência, a esperança. Então, você pode estar no beco sem saída. Você pode estar numa situação no qual você acha assim, não tem mais jeito. E agora? Não tem saída. Eu encontrei um jovem em Cubati essa semana, um jovem que estava desesperado. Ele é do Ceará, estava em Cubati vendendo alguns produtos. Eu parei para almoçar no restaurante, eu não quis preocupar irmão nenhum. Eu fui em Cubati resolver a questão de uma que ia ter uma audiência com o prefeito, para tratar do assunto da abertura das igrejas.
Aí eu fui almoçar, só que eu não pude almoçar dentro do restaurante, porque não pode aglomerar pessoas. Então o dono do restaurante ofereceu a casa dele, para não ficar no meio da rua. Então eu peguei o prato, fui almoçar dentro da casa do dono do restaurante. Eu e esse jovem que é do Ceará. E eu comecei ele começou a comer, eu parei, fui orar para comer. Ele olhou, aí começou a querer chorar. E eu entendi. Depois orei, concluí, aí começamos a almoçar. Almoçamos, depois começou a conversar. E eu comecei a conversar com esse jovem e ele estava desesperado. Ele estava desesperado, que tinha perdido a esposa, ele era crente, estava firme na fé, mas se afastou de Cristo, perdeu a esposa está grávida, está prestes a ter menino, e veio do Ceará, não sabe mais o que fazer, quer voltar e a esposa não quer mais, não confia mais nele, e aquela situação estava desesperada. E eu comecei a conversar com esse jovem, eu pude perceber que o cenário da igreja do século XXI, dependendo do local que você está, em vez da esperança aumentar, diminui. Traz desespero. Se você não estiver bem fundamentado dentro da palavra de Deus, se você estiver bem alicerçado dentro dos ensinos escriturísticos, você, aquela experiência que você teve com Cristo de aceitar Cristo, você vai estar convicto de vida eterna, mesmo em meio a todas as tribulações. Hoje esse jovem está em paz. Peguei o WhatsApp dele, ele até surpreendeu que eu retornei para ele, comecei a conversar com ele. E aí, ontem, para minha surpresa, ele disse: pastor, eu procurei uma igreja aqui, cheguei numa, estava fechada, fui em outra igreja, estava fechada, e fui andando atrás de igreja. Mas eu sei que o diabo está tentando de toda forma para me afastar, mas eu não vou sossegar enquanto não for para a igreja. Então ele está naquela fase de querer retornar e voltar para a igreja. Isso é importante. Eu falei para ele uma coisa importante, no qual todos nós precisamos entender, que nós somos miseráveis pecadores. Mas todavia, Cristo nos dá uma esperança. Se nós nos alimentarmos nessa esperança em Cristo, nós vamos ter forças para suportar todas as diversidades que o mundo atravessa. Conflito familiar, problemas financeiros, toda situação e momentos que o mundo oferece, contrária à palavra de Deus, você vai ter forças. Eu dei uma esperança para ele dentro da palavra de Deus, mostrando que é necessário ele olhar para Cristo. Primeiro, ele se reconciliar com Cristo. E o mais, Deus acrescenta. Não prometi a ele que a esposa iria voltar para ele. Eu só não vou lhe prometer que Cristo vai fazer com que você volte para a esposa. Não vou prometer, porque eu não sou Cristo. Agora, eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que está no coração dela. Mas uma coisa eu digo: busque ao Senhor em primeiro lugar, deixa Deus trabalhar em tua vida, se arrependa da sua vida pecaminosa, mesmo você sendo crente, precisa se reconciliar com Cristo. E a gente pode ver textos na palavra de Deus mostrando isso. Quando você vê no Velho Testamento, a palavra de Deus diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, você pode ver que ele está tratando com o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, perdoarei sua terra, e perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Então precisamos ver por aí. Não é só se arrepender aqueles que são ainda ímpios, aqueles que ainda não aceitaram Cristo. O crente muitas vezes precisa se arrepender do seu pecado, para que ele volte à plena comunhão, para que ele volte para Deus. E assim ele tem uma vida plena, desfrutando do que Deus tem a lhe oferecer aqui na terra e da vida eterna. Então precisamos focar nossas vidas nessa esperança em Cristo. Primeiramente de tudo, focar nossas vidas nessa esperança. Cristo nos salva de uma vez por todas, e é uma salvação eterna, não tem fim. Eternamente os nossos nomes estão gravado ali, né, no livro da vida. Então,
que possamos pensar nesta noite, que possamos refletir e voltar para Cristo. Amém, meus irmãos? Então que Deus possa nos estimular, através da sua palavra, nos dando força e sabedoria, a suportar todo o cenário contrário que o mundo tem feito. Eu gostaria de dizer um versículo, Fique à vontade. comparando com Tito 1:2, e em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, e o pastor, uma certa hora, no início, quando ele estava falando, ele falou desde o princípio. E se nós formos abrir a nossa palavra de Deus aqui, ou seja, a palavra de Deus, no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, quando Balaão estava falando, né, as profecias dele, ele nos diz assim: Deus não é homem para que minta. Então, se ele prometeu, ele fará, ele cumprirá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amém. Então, muitas vezes nós confirmamos e não fazemos, né? Ou às vezes nós fazemos e não falamos, mas Deus, ele fala, e o que ele fala é concreto, porque ele não é homem para que minta. Isso conclui realmente lá nos tempos do século antes, ele já tinha prometido, né? Amém, com certeza. É importante. Então vamos louvar mais um hino. Tem algum pedido? Não, no momento não temos. Né? O 195, como nós estamos falando de esperança, né? Ter as vidas em olhar para Jesus, o Salvador, ele diz: vida eterna te dou. Amém. Então, só ele para nos dar a vida eterna, e ele não é homem para que minta. Temos participação aqui também do missionário Manuel, que faz parte também da Igreja Batista Esperança, do pastor Lenildo, em Portugal. Ele manda aqui abraços em Cristo desde Portugal. Amém. Francisco Guimarães também está conosco em Pombal, acompanhando. A irmã Leonora e o pastor Ricardo em João Pessoa também estão acompanhando. O Senhor vos abençoe. Amém. Vanessa em Cubati também está conosco. Boa noite. Então temos alguns irmãos acompanhando, outros que já foram e outros estão vindo. Vamos continuar louvando ao Senhor com alegria em nossos corações. 195 do cantor cristão. Vamos entoar 2 louvores e concluir, não é isso? Pode ser em seguida? Eu posso depois falar só um versículo para Pode. nós cantarmos mais o outro hino posterior. Isso. Já está 195. 195. Salvador, ele fez vida eterna, te dou.
como pedi permissão, pastor, um texto muito conhecido e eu gosto muito deste texto que está lá dentro da palavra de Deus, no livro de João, capítulo 14, palavras de Jesus Cristo, e pelo que foi dito agora, Deus não é homem para que minta, Ele prometeu, temos a esperança, né? E a esperança ela não morre não, por mais que nós morramos, salvo em Cristo, mas nós estamos indo para a glória, né? Isso é o importante, mas com Ele estaremos, porque Ele disse que iria preparar lugar, e Ele nos diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou não teria dito, pensa bem, se não fosse assim, ele disse, se não fosse assim, eu vou não teria dito, então se Ele disse, é porque Ele realmente foi e promete o lugar, e Deus não é homem para que minta. E se eu for, olha aqui, versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Você pode ter essa certeza de dizer, essa alegria de dizer, eu estarei contigo na glória quando tu voltares. Muito bem. Então, não é culto fúnebre, mas eu gostaria que nós cantássemos o hino 504, porque muitas pessoas cantam este hino só na hora do fúnebre, onde já não pode fazer mais nada, aqui não aceitou Jesus. Mas aqui está lá no céu, há um lar muito feliz no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os santos irão habitar na presença do seu Salvador. Né? Então nós vamos morar lá no céu. Uma estrofe, se eu não me engano, a terceira, nos diz, eu também vou viver lá no céu. Então é uma esperança. 15:4? Sim. Amém. E cantemos esse hino alegre, não com tristeza não. Eu queria sugerir para o irmão, já que vamos entrar esse hino, 504, logo em seguida o 509, 509. 508. Exato, 504, 509 a gente encerra. Bem? O 504, 508 fala sobre eu visto uma terra feliz, eu irei para sempre morar. O 509, verei meu Redentor. Então, são hinos que realmente nos dão a certeza, ou estar dentro da palavra de Deus, nos dão a certeza. Tem algum pedido aí, né? Não tem não. Onde não há tristeza, onde não há
Você tem essa esperança de morar no céu? Se não tem, confessa a Jesus neste momento. Para que você possa também ter essa esperança e morar no céu. 509. Vida linda até real. Louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Estamos chegando a mais uma vez, mais o fim do culto. Possamos assim meditar em tudo que foi falado, foi visto. E queremos assim agradecer a Deus. Vamos encerrar com oração. Vamos dar a oportunidade a uma das mulheres a orar nesse momento. Irmã Ana, pode ser? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos aqui na Tua presença. Ó Pai, como é bom louvar a Ti e saber que o Senhor está nos preparando um lugar para nós. Obrigado a Deus por tudo, obrigado pelas tribulações, obrigado pelas lutas, obrigado pelas vitórias, Senhor. Porque através das lutas que vem as vitórias. Ó Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por este lar, obrigado por essa live que fizemos. Ó Deus, que quem está do outro lado, que não te conhece como único e suficiente Salvador, que venha reconhecer hoje, antes que seja tarde demais. Obrigado por tudo e nos dá uma noite de paz, tranquilidade. E leve-nos ao nosso lar, ó Deus, na tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém.